Muito boa noite, fiel. Como vocês estão? A gente está bem, né, fiel? Porque o Corinthians acabou de ganhar do Atlético Paranaense em casa por 2-0. O gol do Garro, que estava merecendo esse gol. O gol do Guinegão, mais um gol dele, da jovem promessa corintiana. E pelo quarto ano seguido, né, pela quarta vez consecutiva, o Corinthians chega em uma semifinal de Copa do Brasil. Chegamos em 22, 23, 24 e agora também em 2025, fiel. Vamos comentar sobre como foi o jogo do Corinthians diante do Atlético Paranaense, né, que já tinha vencido o jogo na casa deles, né, por 1-0 com o gol do Guinegão. E hoje, como o Corinthians se comportou com o resultado já debaixo do braço, entre aspas. Vamos ver como foi a análise técnica do Corinthians, tática, enfim. Eu sou o Bruno, você está na Central SCP, tá certo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, tá certo? Aqui tem vídeos sobre pós-jogos, edits, gols, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians para você, fiel. Então agora vamos analisar Corinthians 2, Atlético Paranaense 0 pela Copa Betano do Brasil. Fiel, você quer garantir um modo do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, fiel, o Corinthians hoje foi a campo com uma formação diferente, né? Eu diria que o Corinthians... O que o Corinthians tentou fazer? O Corinthians basicamente usou, né, de um 4, né, de um 4-4-2, né, 4-4-2 com... Como fez o 4-4-2 do Corinthians, tá certo? Foi com o Mateuzinho, Tchoca, hoje o Tchoca tá jogando, Tchoca, Gustavo Henrique, Andileri. Aí no meio de campo a gente tinha Bidu pela esquerda, Garro, Maicon e Breno Bidon, tá certo? E também no ataque Memphis Depay e Guinegão. Mas não foi um 4-4-2, foi mais um 3-5-2. Por quê? Porque o Corinthians joga numa linha de 3, né? A saída de bola do Corinthians é uma saída de 3 jogadores, né? Uma linha de 3. Tanto é que nos jogos do Corinthians você percebe que sempre tem 3 na saída de bola, né? Antes era o Ramalho, o Raniel e o Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique fazendo o meu Raniel pela esquerda. E hoje, como não tem o Raniel, né? E o Ramalho, a gente não sabe ainda o que aconteceu com o Ramalho, né? Hoje o Andileri fez o terceiro zagueiro pela esquerda, tá certo? O Gustavo Henrique ficou centralizado, como sempre. E o Tchoca ficou pelo lado direito, né? E o Matheus Bidu e o Mateuzinho viram alas, né? Então eles avançam para atacar e voltam para defender. Tá certo? Só que eles têm muito mais liberdade para atacar, porque tem 3 zagueiros, né? E também tem os volantes, né? Que a gente sabe que o Maicon e o Bidon não são volantes defensivos, né? São volantes que estão ali para ligar, né, a zaga pro ataque, né? Ligar a volância pro meio de campo para frente, né? Eles estão ali para fazer uma meia ligação, né? Não são volantes para construir jogo, e não volantes no estilo Raniel ou José Martínez, tá certo? Então, ter 3 zagueiros lá atrás, né, numa linha de 3, também é interessante por a gente não ter um volante de marcação, tá certo? Principalmente hoje que a gente estava sem o José, que tinha jogado as eliminatórias pela Venezuela, e sem o Ranieri por conta da sua lesão na coxa, tá certo? E cara, como foi o jogo do Corinthians? O jogo do Corinthians, no primeiro tempo, foi um jogo de banho-maria, sabe? Toca a bola para trás, pro lateral, toca a bola... Tenta uma jogada, né, com muita posse de bola, muito toque de bola. Mas o Corinthians também errou muito passe bobo, essa é a verdade. O Corinthians errou uns passes que... Jesus, cara, a parte de meio metro o Corinthians estava errando, tá certo? E o Corinthians, eu diria que estava acomodado nesse jogo. Também venceu fora de casa por 1-0, então o Corinthians estava meio acomodado no jogo, não estava ditando muito ritmo, né? Só que quando o Corinthians toma aquele gol,
né? Acho que é do Viveiros o nome dele, eu não lembro agora, que foi anulado, muito bem anulado, né? Porque ele faz a falta no Maicon. O Corinthians meio que despertou no jogo, acordou, percebeu, opa, a gente não pode também ficar jogando muito acomodado, senão em algum mole, algum tropeço, né, os caras vão tentar fazer o gol. Então o Corinthians começou a ditar um pouquinho mais de ritmo, né? Não aquele ritmo que a gente esperava, mas um ritmo decente, né? Mesmo errando muitos passes idiotas, né? O Corinthians, mesmo assim, conseguiu fazer um belo gol, um golaço do Garro, tá certo? Onde o Guinegão pressiona o atleta do Atlético Paranaense, rouba a bola e ele consegue frear. O cara do Atlético Paranaense vai no carrinho, ele freia, toca pro Garro conscientemente. Na hora que o Garro passou, pediu a bola, ele tocou, um passe muito bem filtrado do Guinegão pro Garro, que só cortou o goleiro, fez um drible ali, matou o Santos e deu um toquezinho para fechar com chave de ouro, né? Um golaço do Garro, o Garro que merecia esse gol, né? A gente sabe dos esforços do Garro, mesmo não sendo aquele Garro que a gente está acostumado, que a gente estava acostumado a ver, né, ano passado, etc., por conta da sua lesão no joelho. É um Garro, mesmo assim, que agrega muito no Corinthians, tá certo? Espero que o Garro melhore muito mais. Hoje foi um gol para aliviar ele, já fazia tempo que ele não fazia um gol, né? Então hoje esse gol, espero que dê uma acalmada nele, que saia a zica, né? Porque a gente sabe que o Garro faz também muito golaço e hoje foi um gol muito importante, né? Um gol para classificar de vez o Corinthians, tá certo? Com uma bela jogada do Guinegão, que estava subindo no jogo. O Guinegão pressionava a saída de bola do Atlético Paranaense, só que estava naquela, a bola não chegava para ele, muito por conta do Mateuzinho, porque o Mateuzinho não estava jogando. Todas as jogadas do Corinthians, a maioria pelo menos, estava vindo pelo lado esquerdo, o lado do Matheus Bidu, que hoje, como o Andilleri estava na sobra dele, né, pela esquerda, hoje o Bidu podia avançar mais para fazer a ala, tá certo? Então estava muito focado no lado esquerdo, que tinha Bidu, Memphis, Michael. Então o que o Dorival fez? O Dorival jogou o Bidon lá para a minha direita. Quando o Dorival joga o Bidon para fazer mais a parte da direita do campo, o time melhora, né? O Guinegão consegue aparecer mais, o Mateuzinho começa a aparecer mais. Por quê? Porque o Mateuzinho estava muito isolado, né? A gente sabe que muitos dos gols do Guinegão vieram de passes do Mateuzinho, né? Então o Dorival colocou o Bidon na direita e o time começou a equilibrar no campo. Não só ficava pelo lado esquerdo, mas agora o Corinthians também tentava criar algo pelo lado direito do campo. E foi onde saiu o gol, né? O Guinegão pressiona, ele consegue frear na hora certa, o cara passa no carrinho, toca pro Garro, o Garro cortou o goleiro, faz um golaço, 1-0 Corinthians, tá certo? Depois disso o Memphis pede para sair, né? A gente entende que o Memphis sentiu alguma coisa, ele não quis piorar, né? O Memphis preferiu se preservar, né? Do que tentar alguma lesão mais séria aí, né? Por estar ainda em campo, né? Entrou o Vitinho. Depois disso acaba o primeiro tempo, né? No segundo tempo o Corinthians volta, tá certo? Com nenhuma substituição, né? Só aquela do Vitinho no final do primeiro tempo, tá certo? E cara, o Corinthians continua jogando da mesma maneira, né? Um jogo mais acomodado, muito toque de bola na zaga e tal, volante, lateral, enfim, tá certo? E depois o Corinthians, ele consegue fazer o segundo gol. O segundo gol com o Guinegão, né? Que foi um gol mais na raça, a bola acabou sobrando pra ele, chutou por cima do Santos e faz um gol. Mais um gol do Guinegão, né? Já é o seu quinto gol ou quarto, acho que é o quarto, ele fez contra o Bahia, Vasco, Atlético Paranaense. Quarto gol já do Guinegão, tá certo? Quarto gol do Guinegão que ele não fez contra o Palmeiras. Cara, esse moleque ainda tem muito a evoluir, vou falar mais dele individualmente, mas cara, é bom ver esse moleque dando assistência e fazendo gol, né? É uma promessa aí do Corinthians, tá certo? Depois disso, o Corinthians faz um pênalti, né? O Mateuzinho faz um pênalti meio que infantil, né? Porque ele deixou a mão aberta assim. É um lance de interpretação, né? Até porque a câmera não pega muito bem se a mão do Mateuzinho estava dentro ou fora da área, mas o juiz entendeu que foi pênalti, né? Por um ângulo lá que ele viu e deu pênalti. Mas aí que temos o paredão Hugo Souza, né? Que defende o pênalti, com isso ele ultrapassa o Dida e se torna o quarto maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, né? Com 8 pênaltis defendidos, tá certo? O Cássio, é muito difícil ele passar o Cássio, né? Só se ele ficar anos do Corinthians, mas cara, superar o Dida nessa marca, se tornar o quarto
goleiro com maior número de pênaltis pegos, defendidos, é uma estatística muito boa pro Hugo Souza, tá certo? Que, cara, né, eu até pensei que no momento a bola ia entrar, né, parecia que a bola ia passar debaixo dele, mas ainda bem que ele conseguiu defender esse pênalti, tá certo? E depois disso o Corinthians continuou jogando acomodado, tá certo? Até porque 2-0, os caras começaram a trotar mais, sabe como funciona, né, galera? Enfim, depois entra o Rian Gustavo, o Charles, entra o Yuri Alberto, que foi muito... ele foi muito ovacionado, né, pela torcida do Corinthians, quando o Guinegão saía para entrar ele. Cara, que bom ter o Yuri Alberto de volta, né? Ter a volta do Triugin, né? Espero que o Memphis não tenha acontecido nada de grave com ele, né? Espero que ele já esteja à disposição do próximo jogo, né? Mas que bom agora ter o Triugin já completo, né? E que o Alberto vai pegar mais ritmo de jogo durante os jogos, enfim, é muito bom essa agregação de Yuri Alberto, tá certo? Cara, depois disso tem muito o que falar do jogo, né? O Corinthians ainda tomou um gol lá que tava anulado, né? Enfim, o Corinthians nessa Copa do Brasil ainda não sofreu um gol, tá certo? O Dorival Júnior é copeiro. O Dorival Júnior faz esse time jogar bem, tá certo? Em competição mata-mata, que no caso da Copa do Brasil, que é o foco do Corinthians, né, galera? Esse ano o Corinthians tem que vencer essa Copa do Brasil, já é a quarta vez, né, que a gente chega numa semifinal, né, quarta vez consecutiva, então o Corinthians tem que ganhar esse ano, né? Em 22 chegou na final, 23 perdeu pro São Paulo, 24 acabou perdendo pro Flamengo. E agora, ao que tudo indica, né, iremos enfrentar o Cruzeiro, que é um grande time, o Cruzeiro, só que a gente também tem muita capacidade de passar pelo Cruzeiro, mas agora a Copa do Brasil é só em dezembro por conta do novo calendário aí do presidente da CBF, tá certo? Então, agora o foco vai ser o Brasileirão até chegar à semifinal e possivelmente uma final pra gente de Copa do Brasil, tá certo, Fiel? Agora falando individualmente com o atleta, Hugo Souza, boa atuação do Hugo Souza, pegou o pênalti, o que falar do Hugo Souza? Boa atuação. Mateuzinho, cara, o Mateuzinho hoje deixou a desejar. Eu não gostei muito da atuação do Mateuzinho, né? Gustavo Henrique, xerifão, boa atuação do Gustavo Henrique, hoje nosso melhor zagueiro. Ainda bem que ele renovou o contrato essa semana. Que xerife é o Gustavo Henrique, certo? O Tchoca, cara, o Tchoca hoje foi tenebroso. Acho que pra mim o Tchoca foi um dos piores da partida hoje, o Tchoca. Andileri, hoje o Andileri também pra mim não fez uma boa atuação, o Andileri hoje também, muito abaixo hoje, tá certo? O Michael, pra mim o Michael foi decente. Bidon, o Bidon também foi decente, não foi tão ruim assim, comparado ao Andileri e ao Tchoca, tá certo? Bidu jogando pela ala, jogando como se fosse um ponto de esquerda, né? Eu quero pro Bidu uma atuação pra boa, porque teve alguns momentos que ele fez umas jogadas legais. Garro, pra mim hoje o craque do jogo se chama Rodrigo Garro, né? Eu podia colocar o Guinegão, né? Porque, pô, ele fez uma assistência, ainda fez um gol, né? Só que, cara, eu acho que eu vou dar essa moral pro Garro, hoje ele merece, né? Tudo de bom hoje pro Garro, o cara que arma o time, que sempre tá jogando aí, sempre se destacando. Então o Garro pra mim hoje vai ser o craque da partida, tá certo? O Memphis fez uma decente atuação enquanto esteve em campo, né? E o Guinegão, ótima atuação do nosso garoto Guinegão, né? Que tem muito a evoluir ainda, tá certo? Pô, mas nesses jogos que ele vem atuando, fazer já 4 gols é algo absurdo. E uma assistência ainda. Cara, o Guinegão veio numa crescente muito boa. Espero que ele continue jogando assim, né? E que evolua mais. Porque, como eu sempre falo, ele não é o gênio da bola, mas ele é muito bom jogador. Ele vai vir a se tornar esse muito bom jogador que a gente tá vendo. O moleque só tem 18 anos ainda, tem muito a crescer e evoluir. Então, cara, hoje ele fez uma assistência muito bonita. Ele freou na hora certa para dar o corte no volante do Atlético Paranaense. Eu acho que era volante, não sei quem era, né? Depois deu um passe consciente, um passe infiltrado pro Garro, que fez o gol. Depois fez o gol no segundo tempo. Então, assim, Guinegão, ótima atuação do moleque, tá certo? Agora quem entrou? O Vitinho. Pra mim o Vitinho fez uma decente atuação. Yuri Alberto, pra mim o Yuri Alberto também foi decente. Charles, decente. Rian Gustavo também foi decente. Tá certo, fiel? E é isso, cara. Comente aqui o que você achou desse jogo, né? E até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Fluminense pelo Brasileirão. Obrigado por assistir até aqui e é nóis.